Bem, vamos falar hoje sobre cinemática, né? A parte da física que estuda de forma geométrica, né? O movimento dos corpos. Então vou falar também dos conceitos principais, né? Tentando trazer a tentando fazer a relação entre as equações e o fenômeno, né? O fenômeno do movimento, né? Não ater somente aos números, mas tentar traduzir o que os números estão falando de forma ou de maneira a pensar no que de fato está acontecendo uh, com o objeto ou com o corpo que está se movimentando de acordo com a equação. Tá? É fazer essa relação entre a matemática e o fenômeno de fato estudado, certo? E vou responder também algumas questões abordando ou acerca dessa parte da física. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tá certo? Deixa eu pegar um contador melhor aqui. Pois bem, vamos começar então. Então, na cinemática tem um dos conceitos principais que a gente fala sempre é a velocidade, tá? E aí é comum a gente ouvir falar em velocidade média, tá? Velocidade instantânea. Alguns livros comentam, né, algumas questões. Não é tão comum como a velocidade média, mas é possível a gente, hora ou outra, ouvir falar em velocidade instantânea. A aceleração também é outro conceito importante. Espaço percorrido e deslocamento. Esses conceitos são importantes porque é a partir deles que a gente tem as equações de movimento. Então está aqui, velocidade média. Matematicamente, quando você trata de velocidade média de um corpo, de um objeto qualquer, aí você quer atribuir um valor numérico àquela velocidade, a gente tem que ela é a razão entre o espaço percorrido, né, a distância percorrida pelo móvel, e o tempo, né, dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer aquela distância. É importante ressaltar aqui que a velocidade média de um objeto é o que não me diz, é uma média. Não quer dizer que em todo o tempo do percurso ele desenvolveu aquela velocidade específica, mas é uma média. É como quando você tem a sua média final no seu curso, na sua série, e você tem 4 períodos, cada período dá uma nota, e no final você soma aquelas 4 notas e divide por 4 para dar a média final. Então, o valor médio, é claro que nem se você for olhar, um exemplo, você tem média 8. Não necessariamente você tirou 8 em todos os períodos, né? Você pode ter tirado ali um valor, uma nota um pouco mais baixa, no segundo você pode ter tirado 8, no outro você pode ter tirado uma nota mais alta, mas a média dá uma ideia de como uma única nota poderia ser distribuída entre os 4 períodos, né? Para no final dar a mesma quantidade. Então é uma média, né? Como a gente fala mesmo. A velocidade instantânea é uma velocidade é o que acontece mais na realidade, né? Quando a gente, por exemplo, se você está em um veículo, se você olhar para o velocímetro, você vai ver que o ponteiro dificilmente fica, né, em uma única marca ou apontando uma única velocidade. Principalmente na cidade, que a gente reduz bastante a velocidade, passa a marcha, reduz, então você tem que fazer uma parada, você tem que acelerar, você tem que reduzir, então o ponteiro está sempre deslocando. Então nessa condição, quando você tem um intervalo de tempo pequeno para analisar, você chama o que a gente chama de velocidade instantânea. É a velocidade de um instante. Um instante é um tempo bem menor do que o usual. Então a gente chama de velocidade instantânea. E a aceleração? O que seria fisicamente a aceleração? Então a aceleração ela é uma grandeza que diz como a velocidade vai variar. Então todo objeto, né, que muda de velocidade, né, quando você está analisando, se ele muda a velocidade dele, se a velocidade dele não é a mesma no decurso do tempo, é porque ele está submetido a uma aceleração. Também é o que acontece muito, né? Então quando você para, você está num veículo, você está no transporte público, por exemplo, e o motorista reduz para poder parar no semáforo ou para poder fazer uma parada para um pedestre atravessar na faixa, a velocidade vai reduzindo até parar. Então, nesse exemplo, o veículo está submetido a uma aceleração que a gente chama de aceleração negativa. É outra informação importante, né? Às vezes a gente não sabe o significado de um número negativo na física, aqui no caso cinemática.
Aceleração negativa significa dizer que o veículo estava com uma velocidade e aí ele passa daquele ponto em diante ter uma redução na velocidade. Esse é o significado de aceleração negativa. Tá? A aceleração negativa ela tem o papel de fazer a velocidade do corpo diminuir. E quando a aceleração é positiva, o veículo se desloca, tá? E à medida que se desloca, a velocidade vai aumentando. Tá? Matematicamente, essa é a equação aqui que muitos já devem conhecer, né? Velocidade, essa aqui de baixo, aceleração é a variação da velocidade de um móvel, né, de um corpo, num determinado intervalo de tempo, tá? Então, variação de velocidade, variação de tempo, e essa variação é representada pela diferença entre dois intervalos ou dois pontos de velocidade diferentes, tá? Aqui, ó, V menos VO, T menos TO, tá? Outros dois conceitos importantes é o espaço percorrido de deslocamento, que às vezes passa batido, a gente não se atém muito, acha que é uma coisa simples, mas é bem interessante, é bem importante, tá? Que seria o espaço percorrido, o que seria o deslocamento. Então imagine que você tem um corpo aqui, que ele sai de um ponto A, ele segue essa trajetória dessa linha vermelha, tá? Faz essa curva aqui e para bem aqui no ponto B. Repara que a distância entre eles, que está aqui delimitada por essa linha verde, é claro que é diferente, né? Essa distância aqui é diferente desse caminho que o objeto descreveu, a trajetória dele. Então, o espaço percorrido seria todo esse caminho aqui, ó, seria toda essa distância que ele fez, né? Ou seria a sua trajetória, o tamanho, vamos dizer assim, o tamanho da sua trajetória. Tá? Esse é o espaço percorrido, o caminho percorrido. Quando a gente fala de deslocamento é essa distância aqui, ó, entre os pontos de saída, o ponto de partida e o ponto final, né? Então, olha só, o espaço percorrido aqui é bem maior do que o deslocamento. Então, repare que para o corpo ele sair desse ponto A e chegar a esse ponto B, ele poderia escrever diversas trajetórias. Ele poderia vir aqui por baixo, fazer um zigue-zague, tá? E vir por aqui. Ele poderia ir direto, né? No exemplo aqui abaixo, ó, seguir uma trajetória reta, né? Retilínea, que é o movimento, que é o tipo de movimento que a gente estuda em cinemática, né? Que a gente conhece de MRU ou MRUV. Quando a gente fala de MRU e MRUV, o que eles têm em comum? Eles têm em comum a trajetória, tá? A trajetória descrita, o caminho percorrido é sempre uma linha reta, tá certo? O que eles têm de diferente é porque no MRU você tem velocidade constante. Você considera que o objeto não sofre aceleração nem desaceleração. Ou seja, você tem aceleração zero e velocidade constante. Isso facilita bastante o estudo geométrico. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, como ele seguiu essa trajetória reta, né, o espaço percorrido, que é essa linha vermelha, coincide com o deslocamento. Está aqui. Nesse caso, coincide, né? O deslocamento está aqui em verde. Então, nesse caso, espaço percorrido e deslocamento são iguais. Muitas das vezes, os problemas trazem espaço percorrido e deslocamento, ou às vezes a gente não presta atenção, como se fossem sinônimos. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Tá? Então, o espaço percorrido é o tamanho da trajetória que o móvel descreveu entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Já o deslocamento é a menor distância, tá? A menor distância entre os pontos de partida e de chegada. Acontece que, quando a gente trata de MRU ou MRUV, né, essa trajetória ela é retilínea, então ela coincide, mas há diferença. E a diferença é essa aqui, tá certo? Bom, aí nós temos as equações de movimento, né? Então, olha só, nós temos essa equação aqui, que é a equação que me dá a distância, tá? A distância que o móvel assume quando ele se desloca com uma determinada velocidade e parte de um ponto inicial qualquer que a gente chama de SO. Tá? Esse aqui é para o movimento retilíneo uniforme, sem aceleração. Só temos aqui a velocidade e ela é considerada constante. Quando a gente tem variação de velocidade, a gente está diante do MRUV, então você tem aqui uma aceleração, que é o quê? Que é aquela grandeza que faz a velocidade mudar. Tá? Então é a aceleração que faz a velocidade do objeto mudar. Então está aqui, ó.
Então, a velocidade em um determinado ponto, um determinado tempo, né, determinado instante, t, ela é igual à velocidade inicial, a aceleração que o corpo está submetido e o tempo considerado, tá? Temos uma outra equação importante, que é essa aqui, que é chamada de Torricelli, que ela trabalha com as velocidades, tá? Em função do deslocamento e da aceleração. Olha aí, ó. Não tem tempo. Essa equação é importante. Na verdade, esse conjunto de equações são importantes porque você observa as grandezas que ela trabalha e quando você está diante de um exercício, de um problema, quando você identifica o X da questão, é muito importante que você volte para saber as informações que o problema te dá. Então, você vai usar a equação de acordo com o problema, de acordo com os dados. Então, se você está diante de um exercício que ele pede o deslocamento ou a aceleração, mas ele não te dá o tempo, tá, em que ocorre lá o fato observado, ele relaciona apenas velocidades, então você não vai usar essa aqui porque tem aceleração em tempo. Você não vai usar também essa aqui de baixo. Quando você está diante de um problema que te dá apenas essas grandezas, deslocamento, aceleração e velocidades, tá? Então você vai usar essa de Torricelli aqui, ó. Então isso aqui é bem importante, você identificar as grandezas e identificar os dados que o problema te deu para você saber qual é a equação que você usa, tá? É uma parte importante. Então, só para ficar mais claro esses conceitos aqui, trouxe uma simulação aqui para a gente entender isso aqui na prática, tá? Não ficar só nos números, tá? Então, olha só, imagine só, aqui eu tenho aqui esta pessoa, que ele pode se deslocar nesse plano aqui, ó, tá? Nesse plano horizontal, uma linha reta, então tem uma escala. Então, olhem só, aqui eu posso variar a posição, aqui é a velocidade, eu posso estabelecer a velocidade com que ele se desloca e a aceleração. Então, só para entender, esse aqui é o marco zero. Pense que isso aqui é aquele eixo X, né, que a gente conhece da reta numérica. Eu estabeleci aqui que esse aqui é o marco zero e para a direita é o meu sentido preferencial, ou seja, é o sentido positivo de deslocamento para a direita. Para a esquerda é negativo, então eu estou atribuindo isso. Poderia ser diferente, mas a gente usa muito, é muito usual para a direita positivo, né, para a esquerda negativo. Então, o que seria a velocidade? A velocidade é o ritmo, vamos dizer assim, é a rapidez com que um corpo se desloca em uma determinada direção. Tá? Se você aumenta a velocidade, o objeto se desloca mais rapidamente. Tá certo? Então, olha só para o movimento. Quando eu me desloco nesse sentido para a esquerda, repare que a velocidade, olha aqui, ó, olhem para cá. Repare que a velocidade passa a ser negativa. Ó. Então, a velocidade negativa, o que significa a velocidade negativa? O significado físico disso é que o móvel está se deslocando no sentido contrário ao referencial estabelecido. Tá? Então, olha só, se eu me desloco no sentido positivo, ou seja, no sentido na mesma direção do meu referencial, a velocidade é negativa. Ou, desculpa, a velocidade é positiva. Tá? Quando eu me desloco no sentido contrário, a velocidade é negativa. Então, esse é o sentido físico, né? Do que ocorre. Outra questão interessante é o seguinte, eu vou botar aqui alguns valores, olha só. O significado da aceleração, né? Então, olha só, eu vou deixar sem aceleração. Se eu colocar aqui 2 metros por segundo, tá? E é positivo, tá? E depois eu vou apertar aqui esse botão para ver para onde o homenzinho aqui vai se deslocar. O que significa isso? Significa dizer que ele vai avançar para a direita, que é o sentido positivo, a velocidade positiva. Com esse ritmo aqui, a cada segundo ele se desloca 2 metros, tá? Como não tem aceleração, a aceleração é zero, você vai ver que o ritmo dele, né, de avançar nesse sentido é sempre o mesmo. Olha aí, ó. Repara que não tem diferença, ele está sempre com o mesmo ritmo. Certo? Se eu coloco de outra forma, se eu colocar aqui menos 2, olha o que vai acontecer. Menos 2, a velocidade é negativa. Significa dizer que ele vai correr mais devagar?
né? Às vezes a gente faz confusão. Não, significa dizer que ele vai ter o mesmo ritmo, só que ele vai se deslocar para a esquerda, que é o sentido oposto ao sentido que eu adotei como positivo, tá? Olha aí, ó. Certo? Outra coisa aqui para a gente observar. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar a aceleração. Então imagine que ele parte com, ele vai partir com uma aceleração de 1 metro por segundo, aceleração positiva, tá? Sai da posição 0, porque ele está aqui bem na origem, né, do referencial. Se a aceleração é positiva, o que vai acontecer? Vai acontecer que a velocidade dele ela vai aumentar no decorrer do tempo. O significado de aceleração de 1 metro por segundo não quer dizer, não tem relação direta, tão necessariamente com a posição, mas significa dizer o seguinte, eu já falei que a aceleração é a grandeza que faz a velocidade variar. Então, se eu falo que a aceleração é de 1 metro por segundo, quer dizer que a velocidade do móvel, a cada segundo, tá? Ela muda, ela varia, ela não permanece a mesma, né? Então, a cada segundo, ó, ela vai aumentando. Olha só, o ritmo, ó. Olha aí, ó. Ele não está sempre com a velocidade. Repare que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Tá certo? Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Se eu boto 2 metros por segundo, olha só, o ritmo é bem maior, a velocidade aumenta mais rapidamente. Tá certo? Olha só, então quer dizer que a velocidade, a cada segundo, ela dobra. Olha aí, ó. Então, a velocidade vai aumentando mais rapidamente. Certo? Deixa eu colocar agora aqui o seguinte. Mas o que seria a velocidade negativa? Eu vou colocar aqui uma velocidade agora. Vamos imaginar que ele começa com 4 metros por segundo. Ele já sai daqui com 4 metros. Tá? E se eu digo que a velocidade, que a aceleração, perdão, é menos 1, por exemplo, significa dizer o que vai acontecer? Ele vai mudar de lado, ele vai correr para cá, para trás? Né? Não. Significa dizer o seguinte, ele vai continuar se deslocando no sentido positivo, porque a velocidade é positiva, mas a aceleração, que é a grandeza que faz a velocidade aumentar ou diminuir, a velocidade vai diminuindo, porque a aceleração é negativa. É o que a gente chama de movimento retrógrado ou desacelerado. Então, o papel de uma aceleração negativa para um móvel, para um corpo que já se movimenta com uma determinada velocidade, é o seguinte, é que ele vai freando o corpo, né? O corpo vai diminuindo seu ritmo de deslocamento, ou seja, a velocidade dele vai diminuindo. Olha aqui, ó. Ele começa com 4 e diminui, tá certo? Mais outro caso, se você tem, olha só, que a velocidade aqui, vamos botar aqui a velocidade negativa, menos 4, tá? E você tem uma aceleração aqui também menos 1, olha só o que vai acontecer. Velocidade negativa, o que acontece com velocidade negativa? A gente entende que fisicamente o objeto está se deslocando no sentido contrário ao referencial, então ele vai começar a se deslocar para a esquerda, tá certo? E aí, como a aceleração dele aqui é negativa, né, para esse sentido, o que vai acontecer? Olha aí, ó. Ele aumenta aqui a velocidade dele, né? Porque os dois são negativos, tá bom? Se fosse diferente, se você tivesse aqui menos 4, deixa eu reiniciar aqui. Se você tem aqui menos 4 de velocidade, mas você tem aqui um positivo, então significa dizer o seguinte, repara que tem sinais contrários. Ele vai se deslocar para cá, porque a velocidade é negativa, no sentido negativo do oposto ao referencial adotado. Como a aceleração é positiva, aí ele vai retardando, tá? Olha aí, ó. Retardou, vai chegar uma hora que se deixar ele vai voltar. Tá bom? Então, é só para ficar claro o significado físico de uma aceleração negativa e também de uma velocidade positiva. Então, essa primeira parte
É isso.